Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos mais uma vez, mais uma quarta-feira, ao nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nosso pequeno estudo, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje os nossos grãozinhos, vamos continuar aqui, no capítulo 4 do Evangelho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente falando sobre ressurreição e reencarnação. E vamos continuar aqui no item 6, onde eu parei ontem. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas anteriormente. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, e insiste juntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que em certas traduções a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Porque foram vários tradutores, que colocaram a sua maneira, a sua interpretação. Equívoco, errada. Mas, vamos lá. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Nesse sentido é que foram compreendidas em princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. O espírito sopra onde quer, ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Nessa última acepção, vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai, significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o Espírito será. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Vou parar aqui, gente, e continuar amanhã no item 10. Jesus fala muito bem, É preciso que renasça, É preciso que nasçais de novo. Então é preciso que reencarnemos, nascer da água e do Espírito. Da água significa que nós vamos reencarnar na matéria,
e o espírito, e nascer do espírito, é que o espírito virá habitar essa matéria novamente. Então, vai nascer na matéria novamente. Quer dizer, não vai ser ressurreição, vai ser reencarnação. Porque a ressurreição, como nós dissemos, né, é quando o corpo físico já perdeu a vida, né, e por uma obra de Deus, esse espírito volta à vida. Ele ressurge, ele ressuscita, né? Na reencarnação, que é o que nós professamos, né? O espírito volta em um corpo preparado para ele, outro corpo preparado para ele, porque aquele outro corpo que ele habitou antes já virou terra de novo, né? Já voltou à terra de novo. Então, aqui é o princípio, aqui fala da pluralidade das existências, da pré-existência da alma, porque a alma ela vem se transportando por várias reencarnações, aprendendo, crescendo, trazendo consigo o aprendizado das reencarnações anteriores, né? E a pluralidade da existência é isso. São quantas existências que a gente já teve, né? Para chegar onde nós estamos hoje, e nós não sabemos o que nós vamos ser amanhã, né? Muito do amanhã nosso depende do nosso hoje, né? Então vamos continuar aí no caminho, né? No caminho do crescimento do espírito, crescimento pessoal, né? Cada um crescendo na maneira que consegue, do jeito que consegue, para levar a nossa alma, o nosso espírito ao melhor lugar lá na frente, né? É isso aí, gente. Amanhã a gente continua falando sobre isso. Era bom se todos pudessem ler tudo, né? E buscar dentro de si, né, a sua interpretação, a sua própria interpretação. Nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 694. Que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está materializado. Gente, tem várias maneiras aí, né, de evitar a reprodução, né? Várias maneiras, os remedinhos aí, os anticoncepcionais, né, o uso dos preservativos. E o homem, vou falar o termo homem, porque o homem é humano, né? Vou falar, o homem ele se preocupa muito com a matéria, muito com a matéria. Ele dá mais valor à matéria do que ao espírito. Ainda, né, gente? Ainda, né? Essa anticoncepção, né? Essa anticoncepção, ela é buscada muitas vezes, né? Muitas vezes, eu estou falando não todas, viu, gente? Ela é buscada muitas vezes para que a pessoa use e abuse de sua sensualidade, sem correr o risco, entre aspas, né, de uma gravidez que a tornaria uma pessoa diferente, né? A tornaria, ela engordaria, ela mudaria suas feições e depois da gravidez, depois do parto, ela não seria mais a mesma pessoa, né? Muita gente põe isso na cabeça, né? E isso aí depende de cada um, né? Eu posso voltar a ser o que eu era? Sim, depende de mim. É lutar ali, é fazer um exercício, qualquer coisa que dependa de mim para que eu seja a mesma pessoa, né? Uma gravidez, uma gestação, né? E uma maternidade, uma paternidade, isso não vai mudar a minha essência, isso vai mudar a minha matéria. A minha essência muda? Não muda, né? O meu espírito continua, meu espírito não engravidou, o meu espírito não é pai, não é mãe, o meu espírito é meu espírito, o meu corpo sim, mas meu espírito não. Então a gente tem que lembrar sempre, né, que habitando esse corpo físico aqui, momentaneamente,
há um espírito, e esse espírito precisa de quê? De renovação, de crescimento, de aprendizado. Tudo é aprendizado, não é? Então o espírito precisa passar por essa situação de gestação, de paternidade, maternidade, para crescer, para aprender, né? Se for impossível, não tem problema, que já estava escrito que esse espírito iria passar por isso, não é? Então, vamos pensar um pouquinho mais no espírito, né? Vamos pensar um pouquinho mais naqueles espíritos que precisam reencarnar. Vamos ajudar esses espíritos, né? Para que a gente possa caminhar juntos e em busca de um plano melhor para todos nós, tá? É a minha opinião, viu, gente? É a minha opinião. Fiquem todos com Deus. Uma ótima quarta-feira para todos nós. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.